Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós essa noite. Quando o Neto falou ali no Paulinho amarelo, né? Ainda bem que ele anotou, né? Porque tinha um outro Paulino de amarelo ali também, né? Mas Paulino, né? Então, tem essa diferença. Mas que bom, né? Estar essa noite, que o Senhor possa também abrir o nosso coração e nos preparar um pouco rouco, porque a semana foi muito frio, né? Então a gente se expõe um pouco a essa frieza e o organismo logo sente, né? Essa situação. Desde já eu quero já convidar vocês a abrir comigo no nosso texto principal, Lucas capítulo 5. Uma pequena porção da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, no verso 27 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Lucas. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Pai, eterno Deus, mais uma vez entramos em Tua presença, porque sabemos que toda sabedoria e conhecimento o Senhor detém. Nós viemos a Ti, Deus, clamar a Tua graça e a Tua misericórdia, porque assim como Lucas descreve, também somos doentes, Deus. Também temos na nossa carne o pecado. E precisamos, sem sombra de dúvida, Deus, da Tua intervenção sobre nós, da Tua sabedoria, do Teu discernimento. Nos ajuda, Senhor, a combater o bom combate, a seguir para o alvo, Deus, mais focado no Senhor. Senhor, essa noite, que a Tua palavra nos encha da Tua poderosa graça, no nome de Jesus. Amém. Quem tem 30 anos para lá deve lembrar de um homem chamado Vanderlei Cordeiro, né? Eu sempre tenho uma admiração pelo atletismo, porque é uma modalidade, né, dos esportes que exige muito fisicamente do atleta, né? Às vezes, quando o Éder nos compartilha das várias corridas que ele tem nas madrugadas, eu fico imaginando de onde ele tira tanta energia, né? Porque se eu correr 15 minutos nessa avenida, e eu certamente não estou preparado para isso, né? Meu corpo já começa a pedir uma parada, um descanso. Esse homem, Vanderlei Cordeiro, em 2004, participou de uma maratona em que ele foi atrapalhado, né? Um padre entrou na via e interrompeu a sua corrida. Ele estava a mais ou menos uns 150 metros do seu oponente, do seu adversário, né? E liderava aquela corrida, né? Infelizmente, ele perdeu. 2 outros passaram dele e ele ficou apenas com bronze. Imagina comigo o quanto deve ser difícil você já no finalzinho, numa corrida, né, um desgaste físico tão intenso, ser interrompido e ter que abrir mão de sua medalha, porque alguém entrou no seu caminho e lhe interrompeu.
Seguir para o alvo não é fácil, sem sombra de dúvida, mas tem suas recompensas, tem seus méritos, né? O Vanderlei ainda seguiu com toda sua dificuldade, seu cansaço, porque sem dúvida ele perdeu o ritmo, né? E conseguiu ainda subir no pódio com o terceiro lugar, levando o bronze, né? Quantos de nós não nos sentimos cansados do dia a dia, da rotina, da correria, e às vezes isso nos faz perder um pouquinho o alvo, o foco, né? E Jesus, ele nesse trechinho vem nos lembrar de várias coisas, inclusive do alvo. Esse é o principal caminho em que o livro de Lucas explora, né? O alvo que Jesus tinha, a cruz, né? E nesse caminho, algumas coisas aconteceram como discípulos. Jesus fazendo discípulos, e hoje nós descobrimos um deles, ou relembramos um deles. Aqui no verso 27, podemos ver que Jesus chega a Levi, mais conhecido como Mateus, filho de Alfeu, considerado pelos judeus traidor. Coletor de impostos, era visto sem dúvida pela comunidade como pessoas que barganhavam, pessoas que negociavam, pessoas que usufruíam desse direito para enriquecer, né? Não tão distantes, os publicanos já tinham essa imagem, né? Muitos deles eram ricos e muito ricos. E desses impostos que eram coletados, parte deles ia para as autoridades locais, né? Certamente outra parte ficava no saquinho de moeda, depois na gaveta, depois no bolso. E Mateus, conhecido como Levi, nessa profissão, estava assentado na sua coletoria, recebendo aquelas pessoas e os impostos. Veja que ironia, né? Jesus decidiu entrar nessa instituição, decidiu entrar nesse estabelecimento onde se coletava impostos para as autoridades, né? E logo de antemão, que Jesus vê Levi, ele diz: segue-me. Às vezes, deixar uma fonte de lucro significativa não é fácil, né? Jesus faz diversas citações sobre a riqueza e o quanto é difícil para o rico, né, abandonar todas aquelas regalias e vantagens que ele vem acumulando desde o início de sua profissão, né? E Levi, como coletor, certamente tinha suas dificuldades, tinha seus problemas, tinha suas necessidades, tinha também suas regalias. Afinal de contas, ali era uma profissão, né? Eu trabalhei por um certo tempo, né, numa empresa também que administrava recursos, né, de banco, e é muito comum como que os impostos, como é muito fácil você ver, né, a quantidade de dinheiro que é arrecadada do nosso bolso, né, do que nós contribuímos, né? E hoje em dia isso está mais escancarado, né? Qualquer despesa que você faz, qualquer alimento que você compra, qualquer objeto que você adquire, você tem ali um percentual a contribuir. Mas Levi, nesse momento, ele abandona tudo. E aí eu me lembro de Pedro, né? Quando tinha pescado um cardume considerável de peixe, abandonou tudo e seguiu ao próprio Jesus, sem hesitar, sem dizer assim: deixa eu ir ali em casa que eu vou conversar com a minha esposa, meus filhos, eu vou conversar com a minha mãe, o meu pai, e vou
negociar com eles uma possível saída. Me dá aí 15 dias, 10 dias? Não. Mateus, ele simplesmente seguiu. E aí é onde a gente começa a ver a transformação que o próprio Jesus traz para nós. A sua palavra, a sua autoridade, não é apenas em trazer a cura, não é apenas de trazer a resolução de um problema, mas apenas no se importar. Jesus, sem dúvida, ele já tinha decidido entrar naquela coletoria. Já tinha planejado passar naquele espaço para chamar Levi. Certamente Jesus já vinha fazendo um trabalho em Cafarnaum. E um pouquinho antes disso, eu quero abrir com vocês em Marcos 13. Marcos capítulo 2, verso 13. Que diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Então Jesus já vinha fazendo um trabalho, um ensino, né? Já vinha andando por diversos lugares, e as pessoas vinham ao seu encontro. Por sinal, são raríssimos os momentos, são poucos os momentos, digamos assim, que Jesus vai até a pessoa. Mas Jesus viu em Mateus um alvo. Viu em Mateus um homem que seria um vaso, que seria uma ferramenta nas suas mãos. E sem cansaços e indo contra aquela rotina, Jesus decidiu conversar com Levi, chamar Levi e propor para ele uma mudança de vida. A transformação em Levi começa aqui, primeiro pelo ver. Porque Jesus, quando passou ali, viu um publicano. Jesus já tinha no seu coração uma necessidade de ir aos publicanos, né? Por outros textos, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a lembrar de Zaqueu, ele ia aos publicanos. Ele falava com os publicanos. Então a transformação de Levi começou pelo ver. E isso nos chama muito a atenção, porque se a gente não observa aquelas pessoas que precisam, se nós não olhamos para ela, se nós não chamamos a atenção da nossa vida a essas pessoas, o trabalho não continua, o trabalho não flui. É necessário colocar ela como alvo. Se Santo André não tivesse entrado nos planos, de repente, não, vamos para uma cidadezinha qualquer aí, vamos começar o trabalho. Amanhã vamos para Santo André. Eu acredito que teria sido diferente, né? Santo André foi planejada, foi estudada por muitos e muitos momentos, esteve nos pedidos de oração e, posteriormente, o desejo foi colocado em prática. Lucas, que é um livro que mostra muitos momentos de Jesus se retirando para orar, ver, observar e se importar, acompanhar, também é o início de um alvo. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Se nós queremos, sem dúvida, participar da obra do Senhor, se nós queremos responder esse chamado, nós vamos ver como Mateus colocou isso em prática. Nós precisamos ver, observar, nós precisamos dar atenção, se importar. Tem uma ferramenta que nós usamos muito na empresa, que chama-se o OPA, né? O que seria esse OPA? É uma abreviação de 3 palavras que diz observar, planejar e agir, né? E a primeira etapa é observar.
né? E às vezes a Alina até brinca comigo porque ela diz que eu demoro para chegar na última palavra, né? O P repete algumas vezes, né? Observar, planejar, planejar, planejar. Mas isso é fundamental. Uma das grandes lições que Jesus nos deixa aqui, nós temos que olhar, observar para agir. E o poder do Senhor, ele é tão tremendo e a sua autoridade é tão impactante que após Jesus dizer Levi, eu acho que dentro dele tudo se congelou, né? Não vinha mais nenhum pensamento, não vinha mais nenhuma necessidade. Simplesmente Levi, e ele se levantou e saiu. Que Jesus é esse que sua autoridade consegue nos transformar a tal ponto que não nos deixa a segunda opção, não nos deixa um segundo passo, um segundo plano. Obediência é o que resulta diante da autoridade do Senhor. Se você às vezes tem dificuldade, como eu, de obedecer ao Senhor em determinadas áreas da sua vida, eu acho que podemos agora fechar os nossos olhos e pensar, eu tenho que olhar para a autoridade do Senhor. Eu tenho que ouvir, perceber o poder do Senhor sobre a minha vida e deixar esse poder nos transformar. As demais coisas certamente serão modificadas conforme a vontade do Senhor. Jesus tinha um trabalho ali em Cafarnaum e eu não tenho dúvida que em outros momentos ele deve ter visto aquela coletoria, né? Mas aqui ele decidiu entrar e falar com ele. Jesus adota Levi agora como um filho, como um discípulo. E esse discípulo certamente tinha muitos defeitos, muitas dificuldades, assim como nós, né? A adoção, ela não é fácil. Hoje no Brasil, se você for olhar as estatísticas, 6% das crianças com deficiências são adotadas, apenas 6%. Crianças com algum problema cognitivo ainda é muito menor, apenas 3% são adotadas. No nosso ponto de vista é difícil, né? Porque nós olhamos mais para as coisas boas. Não, ele tem os olhos azuis, ele tem que ter esse tamanho, ele tem que ser assim, não pode ser irmão, não pode ter irmão. E aí vai, né? Nós dizemos as nossas regras, os nossos padrões, mas Jesus não. Jesus não escolhe o tipo da pessoa, não escolhe como a pessoa é, se é alto, é baixo. É por isso que a salvação é universal. É por isso que eu vejo o próprio Deus dispondo para todas e qualquer pessoa, seja lá a dificuldade que ela tiver, seja o vício que ela tiver, seja qualquer limitação que ela tiver, dispondo a salvação, dispondo o amor, dispondo a adoção. A salvação que Jesus nos traz através dessa ação com Levi, ela é incondicional, ela não escolhe caráter nem personalidade. Mas a pergunta que nos fica, o que Jesus viu em Levi? O que Jesus, ao observar ele, aquele coletor, aquele publicano, tão mal visto, né, pelos judeus, o que ele viu diante disso tudo, né? E aí eu fico pensando a ampla visão que o nosso Deus tem, de passado, de presente e de futuro. Quanto Deus nos conhece. Quando abrimos em Salmos e olhamos que Ele nos formou no ventre de nossa mãe. Quando olhamos
a transformação que Ele nos fez da fase de criança para a adolescência. Quando olhamos a transformação que Ele nos traz, quando chegamos à profissão, chegamos à universidade, tudo isso é permissão dele. Tudo isso é a graça e a misericórdia dele para conosco. Jesus conhecia Levi, sem sombra de dúvida. Jesus conhecia o seu passado e sabia do seu futuro. Não tão distante, a gente pode acompanhar lá em João 1, vamos abrir lá? João 1, 47 a 51. João capítulo 1. A partir do 47, quando diz: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Jesus viu Natanael. Jesus sabia que aquele israelita não tinha dolo. Jesus, com a sua onisciência, com a sua onipotência, conhecia o coração de Levi. E certamente sabia como seria o seu futuro. Um futuro esse que permitiu e que deu a inspiração para que Mateus escrevesse o nosso primeiro evangelho. O evangelho que fala de um Deus que foi planejado, um Messias que foi revelado e que agora era o Jesus entregue na cruz. Então, Jesus certamente já tinha traçado esse plano e agora a gente, como Mari citou, consegue perceber que a grande comissão estava sendo formada. Jesus, ele conhecia o seu passado e sabia o seu futuro. O seu poder, o Deus homem, já tinha na palma da sua mão o planejamento do Evangelho. E ele queria esse discípulo para usá-lo como ferramenta. Veja como é transformador a forma que Jesus lidar com o seu discípulo. Eu acho que quando a gente tem essa visão mais macro, nós conseguimos perceber o plano que o Senhor tem para nós. O quanto Deus quer que estejamos em outros lugares. O quanto Deus quer que estejamos participando da vida de outras pessoas. E aí é cada vez mais necessário você não só estar aqui aos domingos. Você precisa também participar dos grupos familiares. Você precisa ser uma parte desse corpo. Você precisa ser um discípulo que faz discípulos. Foi essa visão que, sem dúvida, Jesus teve de Levi. Jesus estava formando o seu grupo de discípulos e deixando as boas novas para que também sigamos esse exemplo. O livro de Mateus, que muitos estudiosos atribuem a Levi, sem dúvida trouxe grandes lições, e só nele há mais de 60 citações do Antigo Testamento, com o foco de trazer Jesus o Messias, trazer o Messias como Jesus que aquela nação não esperava. Jesus, através de Levi, trouxe a nossa missão, o nosso alvo, ir e pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Você que está sentado, se você já entendeu o compromisso que você tem com o Senhor Jesus, essa é a sua missão também. Essa é a minha missão também.
e pregar o Evangelho. E aí você pode fazer isso de diversas formas. Você pode contribuir, você pode orar, você pode participar dos Portas Abertas, do trabalho de Portas Abertas que temos, do DIP. Você pode participar do mês de missões. Você pode participar das visitas a Gurjão, a Santo André. Você pode participar de Catolé de Zé Ferreira. Motivo e compromisso não falta. Participar do IDE exige muito mais de nós do que apenas planejar e observar. E Levi começa a colocar isso em prática. Levi entendeu que não era apenas acompanhar o próprio Jesus. Ele tinha que colocar isso em prática. E a gente acompanha um pouquinho o texto quando ele diz: então lhe ofereceu Levi um banquete em sua casa. Deixa marcado Lucas 5, porque algumas vezes vamos sair. Ofereceu em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi sentiu a necessidade de mostrar para os seus colegas de trabalho quem era esse Jesus. Quem era esse homem que ele abriu mão de tudo para seguir. A transformação que Jesus trazia a Levi já começava a mostrar frutos. Levi já começava a entender qual era o seu alvo. E que esse alvo estava em todo lugar. E nesse jantar, nesse banquete, que eu tenho certeza que era grande, né? Porque os publicanos em si eram de uma classe social pouco diferenciada, então ali tinha pessoas com diversos caráteres, com diversos pensamentos, né? E ainda assim Levi cumpriu o que Jesus queria que ele fizesse. E certamente isso vai chamar a atenção das pessoas, porque essa transformação, essa mudança de vida, mudança de hábito, chama a atenção das pessoas e vai incomodar aquelas que não têm interesse nenhum de participar. Quando os fariseus e os escribas murmuravam, eles sabiam que Levi estava cumprindo os ensinamentos que Jesus trazia. E isso incomodava eles, porque eles não viviam dessa forma. Apesar de conhecer as Escrituras, apesar de saber os mandamentos, apesar de saber o que fazer, eles não agiam assim. Que homem é esse que procura só aquelas pessoas desmanteladas, aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade? E Levi agora estava colocando em prática a sua missão, o seu alvo. Jesus alcançou Levi de forma transformadora. Eu posso ver nitidamente que o chamado de Jesus, ele tem muitos efeitos. O principal deles, a salvação. E podemos ver em João 3,16, o texto mais claro do Deus doando o seu Filho para que ele pagasse o preço por nós. Eu posso ver da vocação, e eu queria abrir esse texto com vocês. Abre comigo lá em Timóteo 1:9. Primeira Timóteo 1:9. Desculpa, 2 Timóteo. 2 Timóteo 1:9, que diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, algo que estava planejado, a sua vocação. E em terceiro, a santificação. Ora,
A salvação ela está aberta para todos, ela está disponível para todos. Mas a vocação, ela é mais específica. E Jesus trouxe, assim como diz no texto, antes dos tempos eternos. Eu acho que está na hora da gente, assim como Levi entendeu, olhar para dentro de nós e ver salvação, vocação e santificação. Vamos abrir em Tessalonicenses 4:7, só para a gente fechar essa ideia. Quando diz, porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação. Veja a cartilha que o próprio Jesus traz para Levi. Salvação, vocação e santificação. É um plano muito além do que nós podemos imaginar. Podemos planejar. E a transformação, ela é contínua. Então eu queria convidar você, ainda que não entendeu, você ainda que não percebeu a grandiosidade desse chamado, a olhar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu quero participar dessa salvação. Eu quero participar dessa vocação. Eu quero participar dessa santificação. Participa na minha vida. Essa transformação, ela não vai acontecer do dia para a noite, apesar do Senhor Jesus ter essa capacidade, esse poder. Mas ela vai acontecer diariamente. E você nunca mais será o mesmo quando você decidir entender que esse Jesus de 3,16, João 3,16, ele veio para dizer, segue-me, segue-me. Qual é o seu estado aqui? Como é que você veio hoje para cá? Qual é a maior dificuldade que você tem? Qual é o maior vício que você tem? Às vezes, vício não é bebida, não é cigarro. Às vezes, vício é aquela coisa que você coloca de mais importante na sua vida. O que é que lhe impede de dizer, Senhor Jesus, eu quero seguir com a salvação, com a vocação e com a santificação, que o Senhor já planejou lá no início, na minha vida. Jesus, ele colocou como alvo Levi. Levi colocou como alvo seus amigos. E agora, como a gente viu semana passada, e o paralítico e os amigos de fé, Levi veste essa camisa como amigo de fé e traz a Jesus aqueles que participavam da sua vida. Continuando o texto, lá em Lucas, ele diz assim, respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Obviamente, Lucas, médico, sabia que um doente só precisa de um médico quando ele está doente, quando ele entende que está doente. Eu tenho 3 cálculos na vesícula que há alguns anos eu venho postergando, sabe? Segurando. Não sou muito chegado a cirurgias, só fiz uma em toda a minha vida, mas o médico já disse, você precisa fazer essa cirurgia logo, vamos acompanhando e vez ou outra eu faço um ultrassom para saber como é que está. Mas, enquanto eu não perceber, hoje eu preciso fazer essa cirurgia, eu não vou entender que eu de fato estou doente, né? Eu de fato estou precisando do Salvador. E aí, quando você vê várias linhas de pensamento, várias congregações dizendo assim, olha, você é lindo, você é perfeito, você é maravilhoso, Jesus te ama porque você é especial. E não fala do sacrifício do Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não ensina
que esse médico veio para o doente. O doente, ele só vai entender que precisa de um médico quando ele disser assim: aqui não está legal. Minha vida não está legal. Minha vida não está andando no caminho correto. Eu preciso do Senhor Jesus. Nesse sentido, às vezes é importante a gente cair a ficha, passar por uma dificuldade, passar por um problema para entender a nossa necessidade. O amor de Jesus, ele é maravilhoso, ele é transformador, ele tem o perdão. Mas você só será perdoado, você só entenderá esse amor maravilhoso se você levantar a sua mão e disser: eu quero esse Jesus. Eu quero esse médico dos médicos. Porque o nosso pecado nos distancia completamente do Senhor. Nos afasta completamente do Senhor. João 1,12. Texto muito conhecido de nós. E nós sabemos ele de cor, certamente. Se recebemos a Cristo, crendo nele, nos tornaremos filho. Sendo necessário o nosso arrependimento. E com a nossa fé em Cristo, nós participaremos da herança da salvação. Essa é a boa nova que Jesus queria trazer através de Levi. E o fez. E o usou como um instrumento para que toda a história do Senhor Jesus nos estivesse exposto através do livro de Mateus. Você crê que Jesus é o seu médico? Você crê que Jesus é a sua redenção? Então, feche seus olhos, curve sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Senhor Jesus, eu quero fazer um banquete para os meus amigos, os meus irmãos. Quantas vezes nós não queremos comemorar, quantas vezes nós queremos fazer um jantar especial, às vezes para expor uma conquista, expor uma vitória, mas esquecemos que ali nós podemos dar um testemunho. Esquecemos que ali nós podemos expor um pouquinho sobre o Senhor Jesus àquela sociedade que está ao nosso redor, aos amigos de trabalho, de escola, aos familiares. Pense nisso. Quais oportunidades nós temos, assim como Levi fez, de trazer Jesus aos que estão ao nosso redor? Quais oportunidades podemos usar? Eu lembro que certa vez eu estava tomando um café no trabalho, na fábrica, e um conhecido disse: rapaz, eu sou meio assim porque Deus escolheu um povo e queria conviver com esse povo. No mesmo momento, na minha mente veio: tá aí a oportunidade. Essa é a hora de conversar com ele e tirar essa dúvida, e matar essa dúvida. E aproveitar que tinha mais outras 3 pessoas e também expor essa mesma verdade. E naquele momento eu me segurei um pouquinho, mas o Senhor Jesus me ajudou a vencer minha limitação, minha timidez, e a gente conversou sobre aquilo. E como foi edificante, como foi enriquecedor saber que Deus transformou vidas e continua transformando. Não escolhe ninguém, não escolhe personalidade, mas traz a salvação de forma universal. Eu quero convidar vocês a, junto comigo, estar orando, não só por nós, para que tenhamos o mesmo pensamento de Levi, mas por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão perto de nós, familiares, colegas, amigos de convívio, de infância, para que nós tenhamos esse pensamento. O alvo é eles, o alvo
está neles levar a palavra do Senhor, levar a redenção do Senhor até eles. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar um pouco. Senhor Deus, meu Pai, sabemos quanto é difícil, Deus, vencer essa carne. A nossa carne é fraca, Deus. As nossas dificuldades são tamanhas quando olhamos para as nossas capacidades. Mas quando olhamos, Deus, para o Teu segue-me, quando olhamos para a Tua autoridade, nós percebemos que essas oportunidades são um alvo que o Senhor nos ensina. São as pessoas que o Senhor deseja alcançar. Por isso, nesse momento, Deus, nós clamamos a Ti. Nos ensina a vestir a camisa sempre que necessário, Deus. A aproveitar essas portas, a aproveitar as brechas que os doentes, os necessitados precisam, Deus, para levar o Teu Evangelho, para levar a Tua cura eterna, Deus. Ó Deus, nós estamos aqui falando como pessoas que viverão eternamente, Deus. Viverão contigo ou longe do Senhor. Por isso, Deus, tamanha é a nossa responsabilidade de olhar para aquelas pessoas que ainda não entenderam a Tua salvação. Nos capacita, Deus. Nos prepara para esses momentos oportunos. Esse é o nosso pedido. E se há alguém aqui que ainda não entendeu, Deus, a redenção que o Senhor se propôs, abre o seu coração. Faz com que Deus, o Teu Espírito, possa transformá-lo, possa alcançá-lo. E a Tua palavra, como espada, Deus, de dois gumes, possa separar esse velho homem, Deus, e transformar numa nova criatura. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Fica a lição de Levi. E assim como Levi termina o seu livro, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, tenhamos isso em mente, que a nossa missão, o nosso alvo, é ir, pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Que Deus possa nos confortar, Deus possa cravar isso em nossos pensamentos.